Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde as paredes do luxo guardavam os segredos dos poderosos e privilegiados, as ruas estreitas e de paralelepípedos do bairro antigo eram agora dominadas por imensos arranha-céus, com suas fachadas de vidro e aço refletindo uma luz forte, quase implacável. A riqueza era visível em todos os lugares, até no ar. Era um mundo que exalava grandeza e exclusividade, um mundo onde somente aqueles com meios podiam respirar o ar puro do sucesso. Mas para William Carter, um homem negro na casa dos 40, tudo isso era uma ilusão de poder inquestionável, uma fachada daqueles que tinham tudo, mas não estavam dispostos a compartilhar seus privilégios. William viveu na sombra dessa elite. Seu modesto apartamento, localizado em uma parte antiga da cidade, era apenas o ponto de partida para suas ambições. De longe, ele parecia fazer parte daquela classe invisível, os sem nome, os invisíveis que, apesar do sucesso, nunca foram verdadeiramente aceitos. Mas para William, essa invisibilidade era um meio de sobreviver e progredir. Agente especial do FBI, ele subiu na hierarquia graças à sua inteligência, à sua capacidade de resolver enigmas que outros nem sequer conseguiam imaginar e ao seu trabalho duro. Ele não foi exceção, estudou nas escolas mais prestigiadas, trabalhou em casos complexos e conquistou o reconhecimento de seus pares. Mas não era reconhecimento que ele buscava. O que William buscava acima de tudo era a verdade. Uma verdade que nem sempre foi confortável. Uma verdade que às vezes exigia sacrifícios que ele estava disposto a fazer. Ele sabia que, como um homem negro em um mundo onde o privilégio era reservado a uma elite branca, cada pequeno sucesso valia 2, cada erro de julgamento poderia custar-lhe caro. Mas ele não se preocupou com isso. Para ele, a justiça era uma busca que valia todos os sacrifícios, mesmo aqueles que às vezes exigiam que ele navegasse nas águas turvas do poder e da influência. Naquele dia, como tantos outros, William estava em uma missão secreta. Ele chegou cedo, antes mesmo do sol estar alto no céu. Agora ele estava diante de um edifício majestoso, um daqueles edifícios que pareciam querer desafiar as leis da gravidade. Não era apenas um local de trabalho ou residência, era um símbolo, uma testemunha da desconexão entre os ricos e o resto do mundo. As fachadas de vidro brilhavam à luz da tarde, enquanto o interior do saguão era adornado com uma opulência fria e sem alma, repleto de obras de arte que, embora impressionantes, eram desprovidas de qualquer calor humano. William esperou calmamente no salão vazio. Seus olhos, fixos no vai e vem dos moradores, pareciam ausentes, como se ele estivesse fora daquele lugar, invisível. Suas mãos, embora ligeiramente fechadas, seguravam seu arquivo firmemente. Ele não estava lá para ser notado ou para se encaixar. Ele estava lá para observar, analisar e coletar informações. Essas pessoas, que andavam ao redor dele em seu mundo estreito e exclusivo, nem mesmo viam. Para eles, ele não existia. Ele fazia parte do cenário, uma sombra entre sombras. Foi quando ela entrou. Elise Monnier. Ela usava um terno creme impecável e uma bolsa de grife pendurada no braço como uma medalha de status. Seus óculos escuros, que ela usava até mesmo em ambientes fechados, acentuavam aquela distância gélida, aquele olhar de desprezo que você só dá a quem considera inferior. Ela avançou sem pressa, mas com passos firmes, o corpo reto e tenso, cada movimento significando: eu sou quem controla este lugar. Em seu mundo, cada olhar, cada gesto, cada palavra tinha valor. E ela sabia muito bem o quanto poderia humilhar aqueles que ousassem desafiá-la. William a notou imediatamente, como um predador avista sua presa. Mas, diferentemente dela, que andava sem prestar atenção nos outros, ele a examinava discretamente, calculando cada detalhe de sua aparência. Ele sabia quem ela era. Elise Monnier, uma respeitada advogada nas áreas imobiliária e financeira. Mas ela não era apenas uma advogada. Ela era um produto do seu ambiente, uma pessoa moldada pela riqueza e pelo poder, membro daquela casta que vivia às custas do invisível. Ela provavelmente nunca teve que lutar por nada na vida. Nada do que ela fazia parecia realmente importante, exceto manter o equilíbrio do seu mundo privilegiado. Quando ela viu William, seu olhar congelou por um momento. Uma leve carranca cruzou seu rosto, uma reação imperceptível, mas o suficiente para indicar que ele não era normal naquele lugar. Ele não era uma figura conhecida.
E isso a incomodava. Havia algo errado com esse homem negro, sem um terno impecável ou bolsa de grife, estando naquele ambiente. E então, sem dizer mais nada, ela caminhou em direção a ele, com um olhar desdenhoso. A distância entre eles não era apenas física, era social. Ela ficou ali, observando William como se ele fosse apenas um inseto prestes a ser esmagado por um salto afiado. Você não tem nada a ver com isso aqui, ela disse, com a voz fria e o tom autoritário. Este edifício é privado. Aconselho você a ir embora. William, visivelmente calmo, olhou lentamente para Elise Monnier. Seus olhos escuros fixaram-se nela com uma intensidade silenciosa, porém penetrante. Ele não ficou surpreso. Ele conhecia aquele lugar, as atitudes de desdém que acompanhavam a arrogância dos privilegiados. Não era a primeira vez que ele enfrentava tais olhares. Ele enfrentou esses olhares condescendentes, esses julgamentos precipitados e infundados durante toda a sua vida, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Mas ele nunca deixou que eles o afetassem. Os insultos, o desprezo, tudo isso escorria dele como água nas costas de um pato. Porque ele sabia de uma coisa: ele era mais do que aquelas pessoas viam. Ele respirou fundo antes de responder. Sua voz era suave, mas inabalavelmente firme, como se cada palavra fosse uma declaração de poder e controle. Estou aqui por um motivo, ele respondeu lentamente, com um tom comedido, mas inequívoco. E essa razão não tem nada a ver com seu negócio. O olhar que Elise lançou a ele era uma mistura de irritação e desprezo, como se ela mal pudesse acreditar que um homem como ele, um homem negro, ousaria entrar em seu mundo, o dos poderosos e influentes. Ela deu de ombros, como se quisesse ignorar a interrupção de William. Seus lábios se franziram em um sorriso superior, quase divertido, mas, no fundo, sua expressão desdenhosa revelava mais surpresa do que confiança. Ela se virou abruptamente, como se tivesse decidido que não precisava mais responder ao que sentia ser uma falta de respeito. Com um gesto brusco, Elise então se virou para um canto do salão onde um elegante porteiro observava a cena, mas não ousou intervir. Ele ficou ali, congelado, uma testemunha passiva do confronto. Era uma regra tácita de lugares como esse: os funcionários deveriam ser invisíveis, e os hóspedes deveriam garantir que tudo corresse conforme planejado, sem perturbar a ordem social. O zelador, que provavelmente já tinha visto dezenas de cenas semelhantes, não se moveu. Ele não diria nada, nem para apoiar William nem para defender os interesses de Elise. Era tudo uma questão de objetividade aparente, mas, na realidade, ele se sentia tão inserido nesse sistema quanto a grande maioria dos outros na sala. Elise, por sua vez, não parecia preocupada. Pelo contrário, ela saboreou cada momento. Seu olhar caiu sobre William com a arrogância de uma mulher que conhecia o poder das aparências. Ela estava convencida de que tinha vantagem. Ele não tinha nada mais a oferecer do que um estranho desajeitado em um mundo onde as regras eram definidas por pessoas como ela. E a verdade, ela pensou, era que não importava o que William dissesse ou fizesse, ele simplesmente não pertencia a este mundo. Ela se inclinou levemente para frente, cruzando os braços como uma advogada pronta para defender seu caso em um tribunal. Mas, dessa vez, a arrogância tomou o lugar da lei. Ela ergueu as sobrancelhas, e seu sorriso, que havia endurecido, parecia uma vitória já conquistada em sua mente. Deixe-me explicar para você, ela disse, com a voz cheia de superioridade, quase cantada, como se achasse que estava lidando com uma criança pequena que ela iria colocar de volta no lugar. Vou chamar a segurança. Você não pode simplesmente vagar por aqui, como algum tipo de... Ela hesitou por um momento, procurando uma palavra suficientemente humilhante, suficientemente degradante, mas parou no meio da frase, incapaz de encontrar palavras que lhe permitissem recuperar o controle total. Eu nem sei o que você deveria fazer em um lugar como esse. William, impassível, deixou que ela terminasse seu discurso. Ele nunca teve paciência para essas pequenas disputas verbais. Não era a primeira vez que ele encontrava esse tipo de pessoa, essas pessoas que se consideravam superiores não por suas ações, mas por seu status social, sua riqueza ou, pior ainda, pela cor de sua pele. Ele mesmo teve que lutar durante anos para provar seu valor em um mundo onde a cor de sua pele era frequentemente vista como uma fraqueza e não como uma força. Mas hoje, não foi apenas um confronto de status ou ego. Era mais profundo do que isso. Era um jogo de poder, e William sabia exatamente como jogar suas cartas.
Ele ficou ali por um momento, olhando para Elise como se ela não passasse de uma pequena figura em um mundo onde ele existia de forma muito maior. Ele não estava reagindo por raiva ou frustração, não. Ele estava apenas calmo. Mas por baixo dessa tranquilidade, um oceano de experiência, raiva silenciosa e resiliência borbulhava. Ele lentamente voltou seu olhar para seu próprio distintivo, discretamente escondido sob sua jaqueta. Um movimento imperceptível fez com que o emblema do FBI aparecesse. Seu olhar pousou no metal brilhante por alguns segundos, como se quisesse se lembrar por que ele estava ali. Então, sem qualquer sinal de pressa, ele tirou o distintivo do bolso interno e o brandiu com lentidão controlada. A luz refletia no topo, iluminando as letras prateadas sob o teto de mármore do salão. Você está certo, ele disse com uma voz mais áspera, um tom firme que não deixou espaço para dúvidas. Eu não deveria estar aqui. Mas eu sou o agente especial William Carter. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo nela com a mesma intensidade. E estou aqui para investigar um assunto que lhe diz respeito diretamente. As palavras atingiram o alvo com a precisão de um golpe. Um silêncio pesado caiu sobre a cena. O zelador se virou ligeiramente, preocupado com o que tinha acabado de acontecer. Ele sabia que o agente Carter era uma figura respeitada na comunidade, mas nunca imaginou que tal confronto pudesse acontecer ali. Elise, por sua vez, empalideceu quase imperceptivelmente, sua arrogância cedendo lugar a um momento de dúvida. William, ainda calmo, olhou para ela uma última vez. Você terá que ficar calmo e esperar que eu termine meu trabalho. Ele nem precisou levantar a voz. Suas palavras, ditas com calma e precisão, percorreram o ar como uma onda de choque, atingindo Elise bem no coração. Ela parou abruptamente, como se tivesse levado um tapa invisível. Seus olhos se arregalaram, dilatando-se com o peso da revelação. Um lampejo de pânico, passageiro, mas inegável, cruzou seu rosto. Não foi só surpresa, era puro terror, o terror de ver seu mundo, perfeito como era, ruir diante dela. Ela tentou reagir, recuperar o controle, mas sua mente, em uma última tentativa de mascarar sua confusão, se agarrou a um sorriso nervoso, completamente em desacordo com a situação. Um sorriso que exibimos quando queremos parecer relaxados, mas que só revela a incerteza que nos corrói por dentro. Suas feições se contraíram à medida que a realidade de seu erro se instalava lentamente, cada segundo prolongando a inevitável percepção. Ela tinha acabado de cometer um erro monumental. Ela havia subestimado o homem que julgava com tanta condescendência natural, tão arraigada em seu comportamento diário. Ela nunca imaginou que tal reviravolta pudesse ocorrer, muito menos que seria ele, um homem como ele, que atraria essa verdade. O que? Você é um agente do FBI? Mas eu não. Você não parece. As palavras saíram de sua boca, cada uma mais desajeitada que a anterior, como um fio de pensamento que se tornou confuso e desordenado. Ela se agarrou àquele comentário sobre sua aparência, uma última tentativa desesperada de minimizar o que acabará de perceber, seu erro. Mas William, calmo, permaneceu inabalável. Ele não estava lá para responder à provocação dela. Ele nem estava ali para submetê-la a qualquer humilhação. Não. Seu papel hoje não era provar nada para Elise, mas fazê-la entender que julgamentos precipitados, baseados em preconceitos e aparências, poderiam ter consequências muito mais sérias do que ela imaginava. Ele lentamente colocou o distintivo do FBI no bolso, um movimento mecânico, sem qualquer ênfase. Nenhum gesto era supérfluo. Nenhuma palavra foi desperdiçada. Ele cruzou os braços com a mesma calma, sua postura transmitindo respeito e a certeza de que ele não estava ali para discutir. Ele estava esperando. E era ela, agora, quem tinha que responder ao que ele acabará de semear no ar. Não é um problema de semelhança, Sra. Monier, ele disse em voz baixa, mas firme, como se cada sílaba fosse um raio, perfurando a névoa de suas desculpas desajeitadas. Esta é uma questão de julgamento, e você acabou de cometer um erro que pode lhe custar muito caro. Aconselho você a repensar a maneira como trata os outros, principalmente quando não sabe nada sobre eles. Suas palavras ressoaram, carregadas de verdade e consequência. Ela tentou abrir a boca para responder, para se defender, mas nenhum som saiu. Era como se sua voz estivesse falhando, como se o peso de suas próprias palavras o estivesse sufocando.
Ela podia sentir os olhares, não apenas de William, mas também daqueles que assistiam à cena, as testemunhas silenciosas de sua queda. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado, palpável, como um juiz invisível pronto para dar seu veredito. Seus dedos tremiam levemente, revelando a angústia e a humilhação que a percorriam. Ela se virou então, seus saltos batendo no chão de mármore enquanto ela corria em direção à saída, fugindo do que ela não podia mais ignorar. A cena de brutalidade silenciosa pairava no ar. Ela sabia que suas ações teriam consequências. Ela também sabia que tinha acabado de conhecer um homem que nunca mais poderia ignorar, um homem cuja integridade e dignidade eram inquestionáveis, que lhe mostrou que o verdadeiro poder não estava no dinheiro ou nas aparências, mas na verdade e no respeito próprio. William esperou um momento, com os olhos fixos na porta pela qual ela acabará de desaparecer. Ele não sentiu nem triunfo nem satisfação. Não era a humilhação que ele buscava, mas conscientização. Uma lição dada sem enfeites, sem brilhantismo. Apenas o momento em que a verdade tomou conta, forçando todos a olhar para o que estava escondido sob as fachadas que eles construíram ao redor de si. Ele observou os olhares surpresos e chocados dos transeuntes, que tinham visto a indiferença da elite colidir brutalmente com a realidade de um homem que tinha vindo para lembrá-los da própria noção de justiça. Sem dizer mais nada, ele se virou lentamente e caminhou em direção ao elevador. Cada passo que ele dava parecia ecoar o que ele tinha acabado de causar. Ele apertou o botão, e as portas do elevador se abriram em um silêncio quase sagrado. Ele subiu, mas não só naquele elevador. Ele também estava ascendendo em um espaço onde verdade e integridade nunca eram negociáveis. A porta se fechou atrás dele, deixando um vazio, um silêncio pesado e uma atmosfera marcada pela tensão de um confronto passado. Hoje ele provou algo fundamental. Justiça não é questão de poder, nem de aparências. Não era medido por riqueza ou status social. Não. Justiça era uma questão de verdade e integridade. E hoje, mais uma vez, William Carter demonstrou isso com uma calma implacável.